O prefeito Abílio Brunini solicitou que o secretário municipal de Agricultura e Trabalho, Felipe Correia, permanecesse à frente da pasta, mesmo sendo o primeiro suplente do Partido Liberal na Câmara de Cuiabá. Isso aconteceu, esse pedido foi feito para que ele não assumisse a vaga do vereador Chico 2000, que foi afastado por determinação judicial no âmbito da Operação Perfídia. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o secretário de Agricultura e Trabalho de Cuiabá, Felipe Correia. Boa tarde, secretário, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês e estar com a audiência do Jornal do Meio-Dia. Secretário, o senhor atendeu o pedido do prefeito, permaneceu na secretaria, mas pode ser assim algo provisório, né? Existe a chance do senhor voltar à Câmara de Cuiabá? Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Fui candidato, tenho um compromisso com todos os eleitores que acreditaram, né, na nossa candidatura. Contudo, nesse momento, vamos dar sequência nas missões que o prefeito Abílio nos incumbiu e dar a oportunidade para o segundo suplente, o Rafael Ionecubo, também poder exercer o mandato pela primeira vez. Nós temos algumas missões de médio prazo, de longo prazo, as de curto prazo, as emergenciais, nós vamos priorizar nesse primeiro momento e no segundo momento podemos, aí se for da vontade de Deus, ter a oportunidade de retornar para a Câmara. E seria o seu desejo, secretário, ou não, de permanecer na pasta no momento, com os trabalhos sendo encaminhados, ou o senhor gostaria mesmo de retornar à Câmara? Nós temos vontade pessoal. Então, eu até já respondi isso para jornalistas logo no dia que houve a operação. Me ligaram e perguntaram, mas Felipe, você quer? Eu falei, eu fui candidato. Né? E além de representar, claro, os interesses de Cuiabá, dos munícipes, dos meus eleitores, eu também adoraria ter a oportunidade de defender uma gestão da qual faço parte. Eu conheço todos os secretários, sei do empenho, da seriedade do trabalho de todos eles e do próprio prefeito Abílio. Então seria muito satisfatório para mim ocupar agora esse papel. Porém, quero reforçar, neste momento nós vamos seguir na secretaria, focando nas nossas missões emergenciais, enfrentar os problemas de produtos de origem animal, certificação, que é algo que precisa ser resolvido, recadastramento das feiras livres, assim como nós enfrentamos no mercado do Porto. Ou seja, o prefeito nos passou uma missão e nós não podemos deixar essas missões pela metade. Antes, no ano passado, né, quando o senhor já era vereador, né, o senhor era um crítico da gestão de Emanuel Pinheiro. E também em relação à base aliada do ex-prefeito. Qual o sentimento hoje nessa operação Perfídia, onde um dos investigados é o ex-presidente da Câmara, Chico 2000, do PL, do seu partido, né? Sim. Honestamente, eu acho que qualquer operação como essa é negativa para o Poder Legislativo. Eu acho que o Poder Legislativo municipal é o mais próximo do munícipe e do cidadão. E quando quaisquer eventos que fragilizam a confiabilidade do Legislativo Municipal acontecem, infelizmente acontecem muito, o cidadão não perde a fé só na Câmara, perde a fé na democracia, né? Cada vez mais. Então, que a justiça apure, que seja célere e que os meus ex-colegas vereadores, aqueles que também entraram, que eles tenham sabedoria e direção para tomar uma providência conforme a sua convicção, mas conforme o correto. Secretário, mudando de assunto, mais uma Páscoa, né, Semana Santa, se passou neste ano sem o projeto Peixe Santo. E aí gostaria de perguntar para o senhor, né, o que tem acontecido? Não é a primeira vez, né, desde 2019 que não acontece o projeto nos moldes planejados, que é coordenado pela sua secretaria, mas existe uma perspectiva para voltar o Peixe Santo aos cuiabanos? E o que aconteceu de fato? Até 2019, este projeto, que é um projeto de décadas, né, Sim. Ele acontecia de uma forma que a vigilância sanitária não poderia permitir. A forma como os produtos, os peixes eram exibidos, cortados, vendidos, era totalmente fora do que a vigilância sanitária exige. De lá para cá, e eu digo até 2019, porque até 2019 havia um volume muito grande. Estamos falando aí de 1/4, 1/3 do consumo
de uma cidade inteira. Então era um projeto que estava nos bairros, quem se lembra sabe que era assim. De lá para cá, houveram versões drive-thru num ponto só, houveram versões sociais em que, na verdade, era mais para dizer que teve, né? No ano passado, antes de assumirmos, já não aconteceu nenhuma edição, de fato, nem social, nem menor volume, porque a empresa que ganhou, esse é o conhecimento que nós temos desse assunto, a empresa que ganhou chegou na hora, não forneceu o produto, então não houve o peixe santo. Logo que entramos esse ano, identificamos que isso precisa de um planejamento e principalmente de uma estrutura financeira para acontecer. Da forma como o peixe santo acontecia, com mais de 100 toneladas de peixe, é algo que exige estrutura, exige organização, e não podemos esquecer que Cuiabá foi pega pelo nosso prefeito Abílio Brunini com mais de 2 bilhões de dívida, com buracos, com problemas para serem resolvidos emergenciais na porta da casa do cidadão. Então, tivemos uma conversa muito honesta com o nosso prefeito. Prefeito, os fornecedores do produto certificado, do produto que passa por um frigorífico, por um entreposto de peixe, esses fornecedores, eles já produzem a quantidade necessária para o consumo da nossa cidade. Não sobra produto. E para esse fornecedor deixar de vender para os supermercados, para os pontos de venda, para vender diretamente ao consumidor, ele vai ter um trabalho que não faz parte do core, da função dele. Ele é um produtor, fornecedor, e ele não cuida de ponto de venda. Então, para ele fazer esse trabalho, ele não vai fazer. Quem vai fazer esse trabalho? É a própria prefeitura. Teríamos que formatar isso. Isso envolve custo não só de boné, de jaleco, isso envolve um custo operacional, planejamento, estrutura para fazer. Prefeito, se fizermos apenas para dar publicidade, muitas vezes o cidadão vai chegar no mercado e o preço do peixe lá está mais barato do que o preço desse peixe nos pontos de venda de um projeto mal planejado. Então vai reformular ou vai Exato. cancelar? O nosso objetivo nós já iniciamos, nós já demandamos dentro da Secretaria servidores, inclusive efetivos, que têm a vivência do histórico do projeto, que é o Oswaldo, o Reginaldo, já tem essa demanda para nos ajudar a planejar com antecedência para que no ano que vem esse projeto possa voltar com força total. Certo. Secretário, peixe lembra mercado do porto. E aí é o seguinte, pensando nisso, quando é que a população de Cuiabá, né, e os comerciantes lá do mercado do porto vão parar de ter que importar cebola, batata, pepino, alface, almeirão, pimentão? Tá bom. Quando? Essa é uma realidade complicada, Lúcio, e eu te digo por quê. Cuiabá tem mais de 90% de área rural. Cuiabá, mais de 90% da área do nosso município é rural. Mas mais da metade dessas propriedades são propriedades rurais, não são produtores. Ou são chacareiros, ou é valorização imobiliária, ou são muitas vezes pessoas que abandonaram a produção. Falta água. Não em Cuiabá, porque a água de fato não falta, mas falta irrigação. Grande parte das propriedades que estão nas beiras dos riachos, dos córregos, dos rios, são chácaras de lazer. Muitos desses produtores são envelhecidos, 40, 50, 60 anos, seus filhos vieram para a cidade. Mas tem muito pequeno produtor que reclama que falta apoio, falta incentivo, falta estrada, não tem apoio para comercialização. Tem isso também, não é? Eu ia chegar a isso, Lúcio. Bom. O que eu estou dizendo, na verdade, é uma história que coloca o campo como um lugar em que as pessoas estão abandonando. E como é que a gente consegue mudar isso? Fazendo essas pessoas, Lúcio, prosperarem. Se essas pessoas não tiverem a oportunidade de ganhar dinheiro verdadeiramente com a sua produção, os seus filhos vão deixar o campo e vão vir para a cidade arrumar qualquer emprego ou até virar um encargo para assistência social. Assim como os seus pais vão deixar o campo e em algum momento vão ser um encargo para assistência social. Quando nós enfrentamos o problema dos produtos de origem animal, por exemplo, para que o frango caipira possa ter certificação, para que os queijos possam ter certificação, para que todos esses produtos de origem animal possam ter certificação, nós estamos permitindo, se Deus quiser em breve, que eles possam vender para a rede supermercadista.
para que eles não sejam reféns apenas de atravessadores ou possam vender em lugares que, na verdade, nem poderiam, como as feiras livres e o próprio mercado do Porto. Junto com isso, é necessário pensar em como é que a gente garante água para essas propriedades em que há produção, né? Então, nós tivemos conversas recentes com a Aprofir do deputado Hugo, tivemos conversas contínuas com a secretária Andréa da CEAF e o Suelme, e estamos em busca desses projetos. Mas eu te digo, Lúcio, diferente de algumas pautas emergenciais que nós estamos enfrentando, essa é uma pauta de médio e longo prazo. Nós não temos como falar, vamos resolver este problema em 6 meses, um problema de uma história inteira de Cuiabá, porque verdadeiramente, você diz, e é verdade, mais de 80% do que a gente consome de hortifruti em Cuiabá vem de fora. E, em média, tem períodos que é muito mais alto esse volume, principalmente quando falta água para produzir. Secretário, rapidamente para encerrar, o senhor falou dessas ações mais a longo prazo, o exemplo acabou de citar, e as emergenciais, urgentes, que a Secretaria já está fazendo a diferença na vida dos produtores. Quais são? Se Deus quiser, nos próximos 30 dias, nós estaremos encaminhando para a Câmara Municipal uma nova legislação do Serviço de Inspeção Municipal para simplificar para o pequeno produtor ter a certificação do seu queijo, dos seus produtos de origem animal. Já terminamos, inclusive, a redação dessa legislação, estamos agora adequando o decreto, depois vai para a Secretaria de Governo, para a Procuradoria e para a Câmara Municipal. No início do ano, assim que entramos, derrubamos o muro de Berlim que havia entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Temos um termo de cooperação hoje com a Empaer, todos os assistentes, todos os extensionistas, os profissionais da Empaer que atendem Cuiabá trabalham conosco no mesmo espaço físico. Os técnicos da Prefeitura e da Empaer são colegas no mesmo espaço, até para que nós possamos atender também os produtores da Baixada Cuiabana que abastecem Cuiabá, né? Livramento, Santo Antônio não são produtores de Cuiabá, mas interessa para a Prefeitura e para a Secretaria de Agricultura porque eles abastecem o mercado cuiabano. E eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer um convite. Quem quiser certificar, regularizar a sua área de produção, ou conhece gente que precisa regularizar a sua área de produção, eu posso passar o contato da nossa secretaria? Claro. É o 65-3645-7250, é o WhatsApp 65-3645-7250. Esse número também está no Google, é só lançar lá Secretaria de Agricultura de Cuiabá, Agricultura e Trabalho de Cuiabá, que nesse WhatsApp a gente tira dúvidas e vai visitar essas pessoas, porque nós não estamos falando só de simplificar a legislação. Hoje nós temos arquiteto, temos engenheiro, vamos chamar 6 profissionais do concurso da saúde para ampliar esse setor da inspeção animal, porque o papel da nossa secretaria é prestar assistência técnica. Eu quero regularizar minha propriedade. Pode contar com a Secretaria de Agricultura e Trabalho da Prefeitura, que a gente serve para isso. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio. E estou à disposição. Deus abençoe Cuiabá e Cuiabá, a Prefeitura, está à disposição dos contribuintes.